Olhe para o seu irmão, para a sua irmã aí, e fala assim: não fuja de Deus. Vai ser ruim para você. Amém? Você falou mesmo? Fala de novo. Não fuja de Deus. Será pior para você. Porque Deus vai te encontrar onde você estiver. Para onde você for. Não tem jeito de esconder de Deus. E a mensagem que Deus me deu hoje, eu estava preparando, quando o pastor Elan me deu a incumbência de estar pregando aqui hoje, estar falando, e veio ao meu coração o desejo de falar sobre um personagem que é muito conhecido. Todo mundo, quando a gente fala assim, foi engolido pelo peixe, todo mundo sabe que foi Jonas. E todo mundo tem uma ideia de Jonas muito triste. Tem pregador até que eu olhei na internet algumas coisas, né? Porque a gente não está acostumado com esboço, essas coisas, e a gente vai procurando para aprender. Tem pregador que coloca-se o título, Jonas, o fujão. E começa a pregar a fuga de Jonas. E eu escrevi algo aqui, que interessante, que Deus me deu. Eu até falei para a pastora Cristi lá em casa, o que Deus tinha me dado, e ela falou, interessante, porque eu não tinha pensado nisso. E eu escrevi aqui, que a palavra de hoje é sobre o profeta Jonas, um profeta que muitos pregadores o rotularam de profeta fujão. Ele foi chamado por Deus para ser profeta, e profetizou para uma nação inteira, para os reis, e ele vivia em Israel. Eu não vou falar muito sobre Jonas, hoje nós temos batismo, e a minha mensagem vai ser assim, muito rápida. Mas Jonas foi um profeta, chamado por Deus, para profetizar em Israel e em outras nações. E ele era assim, muito íntimo de Deus. Sabe aquela pessoa assim, que Deus fala com ela, e ela fala com Deus? Aquela pessoa que tem muita intimidade com Deus. Deus manda ela fazer uma coisa, ela faz. Deus fala com ela para não fazer, ela não faz. Esta pessoa é um profeta de Deus. É uma pessoa que ouve a voz de Deus, e que ela também fala com Deus, e Deus ouve a sua voz. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Você já ouviu a voz de Deus? Há umas 2 semanas atrás, Deus me deu uma palavra para as intercessoras, sobre perguntar para elas, quantas ali já haviam ouvido a voz de Deus, e sabiam discernir a voz de Deus. Quando Deus fala com você, faz isso, você faz. Quando você vai fazer um negócio, Deus fala com você, pode fazer. Ou então você vai fazer um negócio, Deus fala, não faça, não vai dar certo. E eu fiquei até surpresa, porque várias irmãs foram ao altar para receber oração, porque não sabiam muito bem discernir a voz de Deus. E nós, como servos de Deus, nós temos que saber discernir quando é que é Deus que está mandando a gente fazer alguma coisa, e quando não é Deus que está mandando, e a gente está querendo fazer a própria vontade. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não queria fazer a vontade de Deus, quando Deus deu para ele uma incumbência, uma ordem. Nós vamos ver isso no livro de Jonas, no capítulo 1. Eu já pedi os meninos ali para colocar na tela, e nós vamos ler capítulo 1 de Jonas, e nós vamos ver a ordem que Deus deu para Jonas. Não sei você,
Mas sempre que a gente não dá atenção ao que Deus está falando com a gente, alguma coisa vai dar errado. Então eu quero pedir a sua atenção para você analisar o que é que está acontecendo com você, enquanto nós vamos ler Jonas capítulo 1, e você vai ver o que aconteceu com Jonas. Por que Jonas foi jogado dentro de um enorme peixe? E aí eu comecei a pensar, qual o motivo que levou Jonas a desobedecer a Deus e não ir para o lugar que Deus havia mandado? Vamos abrir a palavra de Deus, ou vamos ler ali, já está ali, né? Nós vamos ler. Eu não sei que lado que eu vou posicionar aqui, mas eu acho que é aqui. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Guarde no seu coração, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. No entanto, os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Guarde essa palavra, um sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram bem alto, assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade.
Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através desta palavra. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que me ensinou muitas lições maravilhosas. E que nesta noite, cada pessoa que está aqui, Senhor, possa aprender algo com Jonas, possa aprender algo com esta palavra. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, porque não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Queremos acrescentar algo na nossa vida, Senhor, através desta palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, houve uma fuga. Eu escrevi aqui a fuga. Ele desviou da rota. Sabe aquela pessoa que Deus está sempre em comunhão com ela? Sempre falando com ela e ela falando com Deus? Era Jonas. Jonas era profeta. Era um homem escolhido por Deus, chamado por Deus. Mas sabe aquela hora que a pessoa começa a vacilar, começa a pensar em si mesma, começa a pensar nos problemas, começa a pensar nas dificuldades, e ela vai se afastando da comunhão com Deus, vai deixando de orar, vai deixando de ler a palavra. Essa semana eu estava na casa de minha irmã, e lá estava um senhor que tem uma profissão muito boa, e ela foi lá no meu quarto, e eu estava levantando para vir embora, e ela falou comigo: eu quero que você vá lá na varanda e faça uma oração por aquele senhor. E falou comigo algo sobre a vida dele. E quando eu cheguei perto dele para orar por ele, o Espírito Santo falou comigo: não ore agora, converse com ele um pouco. E eu perguntei para ele: você é evangélico? Qual a sua fé? Ele falou: eu sou evangélico, deu o nome da igreja, mas eu estou passando por muita tribulação na minha vida, no meu casamento, e eu estou precisando muito. E ali ele já começou a sair lágrimas, e a minha irmã foi lá e buscou um guardanapo de papel e deu para ele, e ele falou, eu falei assim: você tem lido a sua Bíblia? Aí qual foi a minha surpresa? Ele falou comigo assim: se eu falar com a senhora a verdade, eu tenho 5 anos que não abro a minha Bíblia. É membro de uma igreja forte. Eu falei: mas como você vive sem ler a Bíblia? Como você está aguentando viver sem ler a Bíblia? Eu não sinto vontade mais de ler a Bíblia. E orar? Você ora? Não, também não tenho orado. E aí, eu pude perceber que a tempestade, o vento que está na vida daquele homem, é a falta de comunhão com Deus. E ali nós oramos. E ele prometeu, naquele dia, quando chegasse em casa, ele ia procurar a Bíblia dele e ia começar a ler. Então eu quero abrir um parênteses aqui para falar com você. Os ventos da vida, as tempestades fortes que vêm sobre todos, que vêm sobre nós também, esses ventos, eles são fáceis de passar por eles. Vocês lembram de Jesus? Ele estava no barco e veio uma tempestade. Só que Jesus deu ordem para o vento e o vento cessou. E é assim que acontece com aqueles que creem no nome de Jesus. Mas aqueles que afastam de Deus, a tempestade ruge muito maior. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas desviou da rota. Deus mandou ele ir para Nínive.
e ele pegou um navio que estava indo numa direção muito diferente, a direção mais oposta que vocês possam imaginar. Ele foi para Tarsis, um lugar distante, diferente. E a palavra de Deus diz que ele comprou a sua passagem, entrou para aquele navio e foi lá para o porão daquele navio. Jonas estava muito triste. Aí é que eu fiquei pensando, às vezes a gente julga uma pessoa que não está querendo nada, não está querendo fazer nada na igreja, não está querendo comunhão, não está querendo conversar, está fugindo de todos, porque aquela pessoa tem um problema muito sério, que precisa ser resolvido. Era o caso de Jonas. Sabe por quê? Jonas cresceu em Israel, cresceu ouvindo as histórias de Nínive, e ele cresceu ouvindo que a cidade de Nínive era uma cidade perversa, que o rei era mau, e que o exército ali matava as pessoas e trazia as cabeças dos soldados e colocava diante das casas para amedrontar as pessoas e para mostrar que era um exército gigante e poderoso. Eram malvados, adoravam ídolos. Então Jonas cresceu nesse contexto, ouvindo falar mal demais de Nínive. E ele então pensou assim: logo eu? Por que Deus quer que eu vou para esse lugar? Esse lugar que mata as pessoas, que acaba com Israel, que acaba com o meu povo, que acaba com todo mundo, que faz atrocidades. Existe na história que eles furavam os olhos das crianças, cortavam os braços e jogavam e amontoavam. Como que Jonas ficou quando Deus falou com ele que ele tinha que ir pregar em Nínive? Vocês imaginam bem, se fosse você também, você ficaria. Eu fiquei pensando que às vezes nós temos dificuldade de falar de Jesus para um parente nosso, para um amigo de escola, para um amigo de trabalho. Nós ficamos envergonhados de falar de Jesus. Agora imagina Jonas ir falar de Deus para um povo idólatra, um povo mau, um povo perverso. Mas era uma ordem divina. Então Jonas entrou em pânico, entrou em medo, entrou em tristeza. E ele pegou o navio, entrou, pagou a passagem e foi deitar lá no porão. Imagina você fugindo de Deus dentro do avião. Passa gente para lá e para cá. Ou então no ônibus mesmo. Deus manda você ir para o Rio de Janeiro, aí você pega o ônibus e vai para a Bahia. Ou pega o seu carro. Fugindo da missão que Deus deu. Foi assim que aconteceu com Jonas. Ele estava ali no porão e falou: agora eu vou dormir, porque eu não quero nem saber. Eu quero fugir de Deus, eu quero fugir dessa ordem. Não quero ir para esse lugar, porque o povo lá é ruim demais. E se eu for lá e pregar, e Deus resolver ter misericórdia desse povo, como que vai ser? E aí entrou num profundo sono. Mas aí veio a tempestade. Quando nós entramos em profundo sono espiritual, pode crer, meu irmão, quando nós abandonamos a casa de Deus, quando nós abandonamos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós temos um chamado e sabemos que nós temos um chamado de Deus, e entramos no profundo sono espiritual, pode ter certeza que Deus não vai nos deixar sossegados. Ele vai mandar baleia, Ele vai mandar vento, Ele vai mandar tudo o que precisar, mas Ele não vai deixar você acomodado. Por isso, não fuja de Deus. Amém? Não fuja de Deus. Jonas estava dormindo bem tranquilo lá, um sono da depressão. Porque tem aquele sono gostoso que a gente dorme à noite. Tem aquele sono que a gente dorme depois do almoço, né, minha filha? Aquele sono, sabe, que eu tenho depois do almoço. Eu digo assim: 12:00 a 1h, não me chamem, porque eu estou no meu repouso. Estou em alfa,
Este sono, ele refaz as energias da gente. Ele é muito bom. Quem puder, faça isso, porque vai ser vida para você. Mas o sono da depressão é aquele sono que você foge de todo mundo, quer ficar trancado sozinho, não quer conversar com ninguém, não quer passear, não quer alegrar com sua família. Então este é o sono perigoso. E esse é o sono que Jonas estava nele. E aí veio o vento. Mandado por quem? Por Deus. E aí aquele vento começou a soprar, começou a balançar aquele barco e começou a dar uma agitação total nos marinheiros. E eles começaram a questionar. E eu acho interessante que o marinheiro, ele teve o discernimento que aquele vento estava demais, que aquele vento não era normal. Sempre tem vento no mar, mas igual aquele, ele nunca tinha visto. E eles começaram a buscar o Deus deles. Só que o Deus deles não conseguiu nada. Sabe por quê? Porque só existe um Deus em quem nós podemos confiar. Não existe outro Deus. E a palavra de Deus diz que eles buscaram os deuses deles, mas não aconteceu nada. E eles então desceram para o porão para jogar as mercadorias fora. Quantas vezes nós tomamos grandes prejuízos por causa de estarmos fugindo, e damos prejuízo aos outros também, quando a nossa fuga é uma fuga de depressão, uma fuga de tristeza, uma fuga que você sabe que você precisa sair dela e voltar para o caminho certo. Então nós damos muito prejuízo. E aquele homem marinheiro chegou lá para jogar mais carga no chão, mais carga no mar, e encontra Jonas dormindo. E ele então falou com ele: dorminhoco, o que você está fazendo aqui no porão? Dormindo. Você não está vendo a tempestade? Você não está vendo? Jonas não estava vendo nada. Ele queria era dormir, o sono da depressão, o sono da tristeza, por causa da desobediência que ele estava com Deus. E ele entrou em pânico, ele entrou em tristeza. E aí eles falaram com ele assim: ora o seu Deus, de onde você veio? Aí é que eu fico parada pensando, Jonas não teve coragem de falar que ele era profeta. Quantas vezes nós deixamos de falar no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, que nós somos evangélicos, que nós somos crentes em Deus. Jonas teve medo de falar que ele era profeta. Ele falou assim: eu sou hebreu, eu vim de Israel. Mas ele não teve coragem de declarar. Mas ainda assim, Deus gostou do que Jonas fez, porque ele foi honesto. Ele falou assim: eu sou hebreu, e eu estou aqui, e eu sei que essa tempestade é por minha causa. Pode me jogar no mar. Eles lançaram sorte. E a sorte caiu em quem? Em Jonas. Oh, meus irmãos, ser jogado no mar, altas horas da madrugada, da noite, numa escuridão daquela. Jonas não estava querendo morrer? Ele estava querendo fugir, era da vida, porque ele sabia que ele estava contrariando a Deus. Entrou o desejo nele, então, de morrer. Entrou o desejo de morte. E muitas vezes entra mesmo o desejo de suicídio. A pessoa vai ficando tão triste, tão deprimida, que ela deseja a morte. E Jonas ali desejou a morte. E eles jogaram. Mesmo Jonas falando: me joga no mar, eles ainda tiveram misericórdia de Jonas e remaram bastante ainda para ver se eles encontravam terra, mas não encontraram. Então eles oraram ao Senhor. Olha, ali naquele momento, aqueles homens mudaram de ideia. Só da presença de um profeta lá, eles converteram a oração deles em uma oração ao Deus vivo. Eles falaram assim: ó Senhor, não nos mate por causa desse homem. Nós vamos jogar, porque senão todos vão morrer. E eles jogaram.
E a palavra de Deus diz que assim que eles jogaram Jonas no mar, o mar aquietou, acalmou. Acabou o problema dentro do navio. Jonas foi o problema de um navio que ia naufragar, que ia destruir muita gente, que tomou grande prejuízo por causa da sua irreverência com a palavra de Deus. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Quando nós resolvemos viver a nossa própria vontade, quando nós estamos na igreja, nós resolvemos viver a nossa própria vontade. Quantas vezes Deus já te chamou para você ser um líder de célula, para você pegar um ministério na igreja, para você trabalhar com criança, para você trabalhar com jovens, ajudar os pastores, para você trabalhar na comunidade em ação, para você fazer alguma obra, para não ficar sentado no banco somente. E você, às vezes, protela, fica demorando a atender a Deus. Jonas esqueceu que tudo que Deus queria dele era somente pregar, que ele fosse pregar e salvar aquela cidade. E aí naquele momento ele desceu, a Bíblia fala que ele desceu para o fundo do mar, no meio das algas, no meio da escuridão, no meio da tempestade ali, das águas em volta dele. E ali, lá dentro do navio ele não orou, mas ali ele fez uma oração. E é com essa oração que nós vamos encerrar esta mensagem. E eu achei muito válido o que Deus falou comigo, que o Espírito Santo falou comigo. Convide um homem para fazer essa oração lá na igreja. E eu pedi ao Senhor que me mostrasse alguém. E Ele me mostrou o pastor Bruno, fazendo essa oração. E eu quero convidar o pastor Bruno para vir aqui à frente. Já liguei para ele hoje, falando com ele isso. E ele vai ler a oração no capítulo 2. Os meninos vão colocar o capítulo 2 de Jonas. E o nosso pastor Bruno vai orar como se ele fosse o Jonas. Eu acho até que parece um pouquinho com o Jonas. Até a história, né? Hein? Vai fazer a oração de Jonas. E nós vamos ouvir o que foi que Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Gente, vocês param para pensar um pouquinho, quando vocês for ler essa palavra, que porcariada que estava lá dentro daquele peixe. E eu fico pensando, será que o peixe ficou com a boca fechada? Outra hora eu penso assim, o peixe devia subir e pegar oxigênio, porque ninguém aguenta viver sem oxigênio. Ele abria a boca, entrava o oxigênio para Jonas, não é? Foi uma situação ridícula. Eu acho que ninguém aqui gostaria de cair dentro de uma barriga de um peixe. Amém? Vamos ouvir a oração de Jonas? E ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondestes. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Tu atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado para fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci até a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, o Senhor, e a minha oração chegou a ti.
no teu santo templo. Aqueles que aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei a promessa, o que prometi. A salvação vem de ti, ó Deus, Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Aleluia. Senhor, muitas das vezes nós deixamos os seus propósitos de lado. Tudo que nós somos para o Senhor, nós entregamos nessa noite com essa palavra maravilhosa, com essa palavra que veio trazer, Deus, o despertar para a tua igreja. Em nome de Jesus, que essa palavra acha, Deus, corações, Deus, quebrantados e contritos, arrependidos de deixar, Deus, muitas das vezes os parentes de lado. Nínive estava ali perecendo pelo pecado, pela morte, mas o Senhor mandou um profeta em direção, e ele não quis. Assim é como nós às vezes. Nos dê coragem, Senhor, nos dê coragem para que nós possamos ir e pregar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho do Senhor, e assim nós seremos colocados no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Jonas foi livre do ventre do peixe naquela hora, e a decisão dele voltou para onde Deus havia mandado. Foi para Nínive, pregou o arrependimento, pregou 5 palavras somente. Ele falou assim: se vocês não arrependerem, esta cidade será subvertida, será destruída. E ele andava de um lado para o outro na cidade. Imagina um homem andando e falando. E a palavra de Deus diz que toda a cidade entrou em arrependimento. Por quê? Porque era o Espírito Santo que estava mandando Jonas fazer a obra. Era o Espírito Santo que estava com ele. E Deus é misericordioso, e Ele queria salvar aquela cidade, queria tirar aquela imundície daquela cidade, aquela perversidade daquela cidade. E eu quero perguntar para você: você está disposto a ouvir a voz de Deus, a ouvir o chamado de Deus, ou você está sempre querendo fugir do chamado de Deus? Nesta noite, o Senhor quer que você tome uma decisão. Ouça o chamado de Deus. Não espere entrar numa tempestade. Não espere vir um vento forte na sua vida. Atenda, porque quando Deus fez aquilo com Jonas, de deixar um peixe engolir, foi para salvar a vida dele. Não foi maldade de Deus, foi porque o recurso que Deus encontrou foi dar uma carona num peixe, para que Jonas pudesse sair daquela agonia que ele estava. E ali ele foi curado. Eu até acho que ele foi curado na hora que ele confessou. Quando ele confessou para os marinheiros que era ele que estava atrapalhando aquela embarcação, que era ele o causador daquele vento, ele foi curado. É por isso que nós fazemos o seminário Caminho de Deus. Quando você confessa seus erros, seus pecados, e fala com Deus para te perdoar, Ele perdoa, porque Deus é misericordioso. E com a mensagem de Jonas, aquele povo arrependeu, e foi toda uma cidade salva. Eu não posso contar o resto da história, mas o que eu quero dizer para você é que Deus é misericordioso. E Ele está querendo trazer misericórdia para a sua vida. Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, analisa a sua vida, tome a sua decisão.
Não quero mais fugir de Deus, não vai adiantar, porque para onde eu for, Deus vai me encontrar. E talvez você vai para um médico psicanalista, talvez você vai para uma enfermidade, talvez você vai para uma derrota na vida. Não precisa disso. Obedeça a Deus. Eu sempre falo com meus filhos, Deus nunca precisou me dar uma chicotada, porque meu pai e minha mãe também nunca me deram uma chicotada, nem uma chinelada, porque tudo que meu pai falava comigo eu obedecia. Nunca precisei de castigo do meu pai. Se você está aqui nesta noite e está querendo fugir da presença de Deus, saiba de uma coisa: não vai adiantar nada, porque Deus vai te encontrar onde você estiver, e vai te salvar pela misericórdia dEle, e vai trazer você para o centro da vontade dEle. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra que Deus nos trouxe. Levante a sua mão para o céu. Faça a sua oração aí agora. Senhor, o que eu tenho feito para fugir da Tua presença? A Tua palavra diz que não adianta fugir, porque se o Senhor estiver no alto, se eu estiver no alto monte, o Senhor está. Se eu estiver no fundo do mar, o Senhor está. Onde eu estiver, o Senhor estará comigo. O Senhor nunca vai deixar que eu morra. O Senhor vai me dar prova, vai permitir tudo, mas o Senhor vai me salvar. Então, Senhor, eu reconheço que eu preciso estar na Tua presença, que eu não quero fugir, Senhor. Eu não quero estar precisando de tomar alguma coisa que não vem do Senhor, ou então que vem do Senhor também. Eu não quero nenhuma tempestade na minha vida, Pai. Senhor, abençoa cada um que ouviu essa palavra, que todos possam tomar a decisão certa nesta noite, de querer andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.